Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje, admito, o meu plano era outro. Aliás, eu fiz outra intro, por isso é que eu estou assim. Eu acabei agora mesmo de gravar o vídeo, mas apercebi-me que o que eu queria falar não era sobre o facto de ser mulher. Apercebi-me que o que eu queria falar mesmo era sobre assédio. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, é muito importante. Deem o like no vídeo se realmente gostarem e sigam-me também pelo Instagram. Eu senti a necessidade só de vir aqui de dar assim uma pequena explicação. O meu plano inicial era falar sobre o que é ser mulher, mas rapidamente, apercebi-me que o que eu estava a falar era sobre assédio. Eu não consegui focar no geral que é ser mulher. Eu achei que, depois de falar um bocadinho, que eu estava a ser muito específica e não queria fazer este vídeo a dizer que ser mulher é literalmente só assédio. Não é. Portanto, hei de falar sobre esse assunto noutro vídeo, mas o vídeo de hoje que eu claramente me senti... o vídeo que eu claramente estava a precisar de fazer e de falar e pôr cá para fora era o vídeo sobre assédio. Portanto, é isso mesmo que vocês vão ver e vou passar então a palavra para uma Rita muito mais calma, que não é esta, de certeza. Hoje realmente foi literalmente o clichê que as pessoas acham que é o que acontece, mas nunca acontece. Mas hoje eu literalmente sentei-me, liguei as luzes e liguei a câmara para gravar. E não tenho nada planeado, portanto, Rita da edição, estou a contar contigo. Já agora, tenho esta maravilhosa t-shirt que uma seguidora me enviou. Ela tem uma loja online, por isso eu vou deixar o link aqui em baixo na descrição, porque eu adorei esta t-shirt. Quer dizer, eu adoro quando vocês me conhecem bem. Me, sarcastic, never. Pronto. Passando à frente, eu vou um bocadinho descrever o meu percurso de vida. Para mim, eu sempre fui uma pessoa relativamente confiante. Não tanto quando eu era mais nova, mas bastante confiante. Nas minhas capacidades, nos meus gostos, na minha personalidade. Isso acabou por aparecer mais na altura da faculdade. No secundário nem tanto. No colégio não muito, mas para o colégio onde eu andava era bastante diferente, por assim dizer, do resto, porque, não sei, fazia o que eu queria. Mas quando começou a aparecer assim na minha cabeça o que é que... Nem era feminismo, que eu não gosto de chamar feminismo porque acho sempre que vai ser conotado de uma má forma, porque a meu ver o feminismo não é vamos juntar-nos contra os homens, é vamos tornar as mulheres iguais aos homens. Só isso. Mas por isso é que eu não gosto muito de chamar de feminismo, porque as pessoas levam sempre isso para o lado errado. Mas eu sempre me considerei uma mulher orgulhosa em ser mulher e capaz de fazer. Principalmente porque eu sempre tive excelentes exemplos de mulheres à minha volta, de mulheres da minha família. A minha mãe sempre foi um excelente exemplo do que uma mulher forte e determinada e confiante e profissional deveria ser, porque ela sempre foi, lá está, como um homem, e esta expressão irrita-me, mas é a verdade, sempre foi aquela pessoa que eu olhava e pensava, caraças pá, não interessa o que é que ela está a vestir, não interessa o que é que ela está a usar e que sapatos é que ela leva. Ela faz o trabalho que tem de fazer melhor que muitos homens e mulheres e está a fazê-lo bem. Portanto, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, sempre tive bons exemplos de pessoas que eram boas naquilo que faziam. E depois também do lado das minhas tias e das minhas avós, eu sempre tive mulheres fortes, com personalidades fortes, para seguir e para tirar exemplos. Portanto, isso acabou por fazer de mim uma pessoa bastante confiante e bastante... Estou-me a cagar para o que os outros pensam e para o que uma mulher deveria ou não deveria ser. Mas lá está, ao longo que o tempo foi passando e a vida foi acontecendo, eu nitidamente percebi que haviam diferenças grandes entre os homens e as mulheres e... Isso foi-me cada vez irritando um bocadinho mais, porque eu nunca gostei de sentir essa diferença. Eu nunca gostei de sentir que, quando as pessoas olhavam para mim, tinham já uma ideia pré-definida do que é que eu poderia ou não poderia fazer. Isso também passa pelas experiências em si, pelas experiências que nós acabamos por passar. Portanto, obviamente, passando pelo assédio, que é o pão nosso de cada dia, e acho muito engraçado que ainda há homens que acham que isso não acontece, que acham que o assédio é uma coisa que não acontece, ou que, aliás, que nós estamos a pedir, ou que nós gostamos de ouvir porque é só um elogio quando estamos a passar na rua.
A isso eu respondo não, não é? Eu não saí de casa a pedir o teu elogio. Aliás, eu não sei quem é que tu és, portanto, porque raio é que eu haveria de querer a tua opinião sobre o que quer que seja sobre mim. Mas em relação a isso, eu já toco nesse ponto, porque eu tive experiências interessantíssimas na faculdade por causa disso mesmo. Mas quando eu era mais nova, eu lembro-me que passei por 3 experiências muito pouco agradáveis em termos de algo... Estou-me a deixar um bocadinho nervosa, porque eu acho que nunca falei sobre isto. E são poucas as pessoas à minha volta que sabem disto. Mas quando eu era adolescente... aliás, era curioso, porque eram todos os anos do secundário, uma destas acontecia. Tanto que eu, a certa altura, no 3º ano, já estava à espera do dia que, tipo, bem, estou à espera que aconteça. Que a cada ano sofria algum tipo de experiência de assédio sexual um bocado mais chato. E isso deixava-me muito nervosa, porque eu sabia que, enquanto mulher, estava vulnerável a esse tipo de coisas. Tanto que o típico movimento de pôr uma chave em cada um das ranhuras dos dedos quando estava a andar sozinha, e atenção, eu sempre vivi num bairro muito seguro, bastante bom e seguro. Portanto, este tipo de coisas seria um bocadinho impensável nestas coisas, mas eu mesmo assim nunca me senti propriamente segura quando ia na rua à plena luz do dia. Até partilho convosco as experiências. Uma delas foi... tenho de me lembrar. E atenção, isto foi, portanto, no 11º e no 12º. Portanto, eu tinha, respectivamente, 14, 15 e 16 anos. Ou 15, 16 e 17 anos, não interessa. Uma das experiências foi que eu estava muito perto de casa. Isto foi tudo perto de casa, porque eu sempre vivi a minutos da minha escola secundária. Portanto, era pertíssimo. E uma das vezes eu estava sentada perto de minha casa, portanto, entre os 2 caminhos. Estava sentada lá numa zona, estava sozinha. E consigo perceber que ao meu lado está a descer uma pessoa nas escadas. Aquilo era uma zona assim um bocadinho mais refundida. E sinto que uma pessoa desceu as escadas e desapareceu e depois voltou de novo. E depois, quando eu olhei para o lado, porque eu achava que pronto, era um senhor que me ia pedir alguma coisa ou pedir alguma informação, e olho para o lado e deparo-me com... É que eu ia dizer isto sem ficar demonetizada ou sem chocar suscetibilidades. Deparo-me com um órgão sexual aqui mesmo tipo aqui ao lado da minha cara, que foi uma experiência muito agradável, como devem imaginar. Eu, lá está, só tive tempo de agarrar nas minhas coisas e fugir aos berros, porque era a única coisa que eu podia fazer realmente na altura. Tinha 15 anos, atenção, não é? Mas isto na minha cabeça, se eu imaginasse isto a acontecer, claro que a Rita iria, tipo, defender-se e dar um murro ou dar um pontapé ali certeiro no sítio, mas a realidade é que eu fugi a 7 pés, porque eu não tinha forma de me defender at all. A segunda vez foi ainda mais interessante, porque eu estava a voltar da escola, do secundário, aliás, e era verão, portanto estava com uma mini saia com um top. Coisa normalíssima, entretanto, normalíssimo. Não venham dizer que eu estava a pedi-las. Porque o que aconteceu foi o caminho inteiro que eu estava a fazer, só a Nick passar, o caminho inteiro que eu estava a fazer entre o secundário e a minha casa, eu senti que estava a ser seguida. Ou seja, a zona onde eu vivia, a zona onde os meus pais vivem, é uma zona que tem muitos prédios e há várias formas de fazer o mesmo caminho. E eu, quando comecei a sentir isto, foi mesmo no início do caminho, eu pensei, ok, eu vou pelo lado de fora, portanto, há a zona de fora dos prédios, depois há a zona que podem passar por dentro, porque há muitas arcadas e alçadas, etc. E eu senti que esta pessoa estava a fazer exatamente o mesmo caminho que eu, mas por dentro, portanto, cada vez que passávamos por uma arcada, eu conseguia vê-lo a fazer o mesmo caminho que eu. E então eu continuei naquela minha atitude despreocupada, a tentar não ligar, e pensei, caramba, é de dia, há pessoas na rua, tipo, pronto, está tudo bem. Até passámos por um casal mais velho pelo caminho e eu sei que essa pessoa passou por eles e tudo bem. Até que eu, a certa altura, cheguei a um ponto em que me cruzei com o meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho, irmão este que sempre me fez sentir o mais segura possível, porque ele sempre me protegeu bastante e sempre... É daquelas pessoas que sempre me fez sentir muito segura caso alguma coisa acontecesse. Eu sei que ele me iria proteger com unhas e dentes, como qualquer irmão mais velho. Então eu passei por ele e um amigo e eu pensei, ok, pronto, está resolvido, estou bem, não há problemas. E continuei, fui descer as escadas, tudo bem. Mas quando estava a descer as escadas eu ouvi-o a chamar-me e ele perguntou, Rita, este gajo fez-te alguma coisa? E eu, não.
Porque a verdade tinha sido essa, não tinha feito, e eu tenho muito aquela coisa da mania da perseguição. Eu tenho a noção que posso estar a fazer histórias na minha cabeça. Portanto, eu disse-lhe, não, ele não me fez nada. Ele, ok, tudo bem. E depois ele disse-me mais tarde que esta pessoa estava a andar atrás de mim este caminho todo enquanto se masturbava. Na rua, em plena luz do dia, atrás de mim. E quando ele foi abordado pelo meu irmão e pelo amigo, que estavam mais do que prontos para o deixar ali no chão, eram meninos para isso, ele lá se explicou e disse que tinha um problema, não sei o que, e fugiu. E como eu disse ao meu irmão que ele não tinha feito nada, o meu irmão não associou, pensou, pronto, ok, porque ele não tinha visto que ele estava atrás de mim o tempo todo. Portanto, essa foi a segunda história. Vocês estão a ver onde é que isto vai, não está? Pronto. E lá está, eu tenho muita sorte de não ter sido mais do que isto. A terceira história foi já no 12º ano e eu simplesmente fui perseguida na rua por também um homem que a certa altura tentou meter conversa comigo, tentou-me chamar, e eu fugi para uma lavandaria porque eu já estava completamente paranoica que fosse alguma coisa semelhante, e tive muita sorte porque as senhoras da lavandaria disseram-me logo: "O que foi, menina? O que foi? Se passou? Não sei o quê", que eram todas brasileiras, eu expliquei, e elas foram correr logo lá fora, o gajo fugiu. Portanto, isto foi a minha experiência enquanto mulher de assédio sexual no secundário. Portanto, como devem imaginar, eu entrei na minha vida adulta já bastante cuidadosa com o que é que eu queria fazer e para que ruas é que eu ia, etc. E sempre com as chaves entre os dedos. Portanto, quando os homens dizem não é assim tão mau, ou não pode ser assim tão mau, ou nós só vos dizemos elogios, não, porque cada vez que um homem olha para mim de uma forma específica, ou cada vez que eu passo por um senhor mais velho que me comenta a minha roupa, ou as minhas curvas, ou que eu sou tão linda, tenho uma cara tão bonita, eu acho sempre que vai acontecer isto, que aconteceu anteriormente, ou o que quer que seja, porque eles esquecem-se que têm a capacidade inerente de se apoderar do nosso espaço pessoal. É um bocado isso. Mesmo que na prática nós até possamos virar super mulheres e dar-lhes um encher de porrada, que eu não conseguiria porque lá está, eu não sei lutar, mas a verdade é que eles são inerentemente pessoas mais fortes, têm corpos mais possantes e conseguem, se quisessem, pôr-nos a um canto. E eles não percebem essa parte, eles não percebem esse elemento do medo, do desconforto que nós temos, porque eu muitas vezes respondo de volta quando são tipo homens das obras e tudo. E homens das obras já levo isso como uma private joke entre mim e um homem que eu nunca conheci na vida, porque engraçado é que são as mais inofensivas de todas. Eu passei uma vida inteira a viver numa zona que estava a ser desenvolvida, portanto sempre tive contacto com homens das obras e acabei por me habituar um bocadinho àquela coisa que os homens das obras têm para dar os piropos, mandar aquela coisa, não sei o que mais. E eu respondia na brincadeira, sempre foi assim. E o curioso é que sempre que são homens que não são homens das obras, isso é que me deixa com mais receio, mais desconfortável. Porquê? Porque nós pensamos, vou responder de volta. E depois pensamos, então e se ele parar e vier ter comigo? Porque não acha piada? Porque essa é outra realidade. Um homem pode fazer isto, nós respondemos de volta e ele assume isso como uma afronta e decide que vai ficar ofendido. E se ele vier ter connosco, o que é que nós fazemos? Não podemos fugir para lado nenhum. Eu normalmente só respondo quando estou dentro do carro, em que eu sei que posso trancar as portas e está ótimo. É a única altura em que eu posso fazer isso. Portanto, enquanto mulher, é um bocado difícil lidar com essas coisas e lidar com depois a resposta que os homens nos dão. Atenção, não são todos os homens que fazem isto, obviamente. Eu não quero generalizar também e acho que não é justo generalizar, porque eu sempre tive homens da minha vida que não eram de todo assim e que mostravam, lá está, o que era possível. E eu nunca ter normalizado a coisa, saber que não era normal. Tanto que muitas vezes quando eu contava estas experiências ao João, ele ficava absolutamente chocado. Eu lembro-me quando lhe contei da história das chaves, que eu acho que é um truque típico de mulheres. Aliás, eu posso mostrar. A cena das chaves é quando estão com um molho de chaves e fazem isto. Ou seja, cada chave vai para um dos punhos, que é o máximo que nós temos normalmente na altura para nos defender. Nós pensamos, ok, qualquer coisa, tenho coisas afiadas e posso tentar acertar, não sei. Mas ele ficou absolutamente chocado quando eu lhe mostrei o que é que eu fazia. Ainda, já mulher adulta, com 28 anos eu faço isto,
porque sinto a necessidade de me defender e enquanto homem, normalmente eles simplesmente andam na rua sem uma preocupação sequer de pensar nisto, não é uma coisa que lhes afete, não é uma coisa que lhes apoquente. Portanto, sim. E isto tudo para dizer o quê? Isto tudo para dizer que quando os homens respondem nós estamos a elogiar, nós estamos a fazer isto, nós estamos aquilo, vocês não estão. Estão simplesmente a invadir a nossa mente naquele momento exato e estão-nos a deixar extremamente desconfortáveis e com medo que alguma coisa se vá passar ali. Quando nós não pedimos nada, porque isso também é outra realidade, é assim. Eu já ouvi falar de muitos ataques que aconteceram porque um homem mandou um piropo a uma mulher ou tentou um avanço qualquer, a mulher ou ignorou, ou respondeu, ou fez um olhar, ou seja, qualquer uma das reações possíveis e o homem reagiu mal a isso porque sentiu-se rejeitado e então decidiu atacar. Porque lá está, a culpa é nossa, claramente, nós é que estamos a atrair estes olhares. Não, não estamos. Nós não estamos a atrair estes olhares, não estamos a atrair estas atitudes, não é isso que nós queremos fazer. Eu adoro que um vídeo sobre ser mulher está simplesmente a virar para um vídeo sobre assédio sexual. Eu acho que vou mudar o nome deste vídeo para assédio, porque apetece-me falar sobre isto hoje. Isto foi no meu secundário, as minhas experiências do secundário. E depois chegou à faculdade. Curiosamente, na faculdade, eu fui para uma faculdade que sempre foi maioritariamente homens. Sempre foram homens, porque eu andei no Instituto Superior Técnico de Lisboa, em Engenharia Informática. Portanto, como devem imaginar, as mulheres eram poucas e sempre foram mais homens, tanto no meu curso, que era ainda mais acentuado, como na faculdade em si, no geral. E aqui houve uma... Eu tive muitas formas de aprender e perceber do lado dos homens. Eu sempre me dei muito bem com rapazes e com homens, mas da faculdade é que realmente se tornou mais evidente, porque eu estava num curso que era só homens. E então eu tinha muitos amigos, o meu grupo era maioritariamente composto por homens, e eu pude experienciar em primeira mão o que é que eles pensam do lado deles quando estão a dizer estas coisas. Não fez com que eu concordasse mais ou menos, mas fez-me perceber o que é que ia na cabeça deles. Tanto que hoje em dia, quando eu ouço estas coisas, eu sei exatamente o que é que eu hei de dizer para contrapor ou para chamar a atenção. Então, muitas vezes o que acontecia, e lá está, eu adoro os meus amigos, eu tenho alguns deles que eu sei que veem os meus vídeos, um em particular, olá, loira, e ele sabe bem do que é que eu falo quando falo disto, porque ele próprio, eu disse-lhe isto várias vezes, porque nós tivemos muitas discussões em grupo, porque eu era muito vocal nessas coisas. Então, eu percebi que quando eles diziam estas coisas, ou comentavam, ou apontavam, ou assim, não era de uma forma... não era de uma forma para ofender ou para intimidar, era só para chamar a atenção, basicamente. Era para chamar a atenção das miúdas giras, ou mais giras, que eles achavam que eram as mais giras, mas o resultado nunca era, obviamente, a rapariga a virar-se e tipo, a agradecer, ou a sorrir, ou o que fosse. Era sempre a miúda a assustar-se um bom bocado. Eu própria sentia-me desconfortável por estar daquele grupo. Chegou um momento em que eu própria já participava, porque sentia que tinha de participar, porque senão, pronto, não era engenheira informática como eles. Mas, realmente, olhando para trás, eu sinto-me mal por ter feito isso, porque eu própria também não gosto e eu própria odeio quando me fazem isso. Portanto, se eu visse uma mulher a fazer isso também comigo, eu ainda me ia sentir um bocadinho mais revoltada, porque ela... Neste caso, eu sabia perfeitamente o que é que estas miúdas estavam a passar. Mas chegou uma altura em que eu percebi isto e comecei a bater o pé no chão e a dizer-lhes literalmente o que eu pensava, que era a verdade, que era... Pá, olha-te ao espelho. Com isto eu não queria dizer que eles eram feios ou que eles eram deformados ou o que seja. Era um bocado, olha-te ao espelho e vê o que é que tu estás a fazer. Quer dizer, só porque tu dizes alguma coisa... Porque depois eles passavam por essa situação também, que era... Se ela não respondesse ou se ela olhasse com um olhar menos bom, eles viravam de ela é muita gira para olha esta convencida, acha-se, não sei o quê. Só porque ela não aceitou o elogio ou o piropo. Portanto, passa de olá, queres tentar alguma coisa, nem olá, queres tentar alguma coisa, é gritar tipo és boa! Vocês estão a ver? Para, olha esta convencida. Porquê? Porque não aceitou o piropo. E de repente somos nós que temos culpa daquela pessoa nos ter dito alguma coisa. E eu dizia-lhes isso mesmo. Pá, olha-te ao espelho. Olha-te ao espelho. Mesmo a sério. Tu achas mesmo que com o que tu disseste, com o que quer que seja que tu iniciaste, ia acontecer alguma coisa? Achas mesmo?
Isto irritava-me principalmente quando eles comentavam miúdas um bocadinho mais desinteressantes, por assim dizer, que não tinham o corpo perfeito ou que não tinham a cara toda bonitinha ou maquilhada ou o que seja. E comentavam o facto de elas serem feias aos olhos deles. E eu aí irritava-me ainda mais porque eu dizia: pá, olha-te ao espelho. Quem é que te diz que ela sequer olhava 2 vezes para ti? Quem és tu para estares a dizer que ela é isto ou aquilo? Eu dava muito comigo a ter estas conversas com eles e a mandar vir com eles para tentar que eles percebessem que as mulheres não estão ali para serem... como é que eu ia dizer? Para estarem na vossa montra, basicamente. Não estão lá para estarem na vossa montra. Há muitas situações em que eu dou comigo a mandar vir ou com eles, ou já mandei vir até com o João há um tempo atrás, que quando passa uma miúda com uma roupa um bocadinho mais provocadora, um bocadinho mais... que revela um bocadinho mais de pele, eles comentarem e dizerem, tipo, esta hoje vai sacar, ou vai aquilo, e comentam. Ou comentam só naquela do, tipo, olhar porque sim. E eu digo, ela não se vestiu para ti, pá. Achas mesmo que quando ela se estava a vestir e estava-se a olhar ao espelho a pensar, pá, hoje estou-me a sentir uma gata, é assim que eu vou sair hoje. Achas mesmo que ela estava a pensar, vou passar por aquele homem aleatório na rua que me vai elogiar, é para ele que eu me estou a vestir? Não, não é. Não é, como devem imaginar, não é. E eu própria senti isso. Lá está, na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu era uma pessoa que vestia muitos decotes. Eu sempre gostei muito de usar decotes. Sempre tive um peito bastante bonito e sempre gostei de usar decotes. Mas mal cheguei à faculdade, e a minha mãe avisou-me logo, só que eu não acreditei, portanto tive de sentir na pele antes de apanhar a dica, que foi logo na primeira semana até. Eu usei os meus decotes, coisas normalíssimas, mas nós tivemos um mini-teste. Foi logo o primeiro teste que tivemos. Tivemos um mini-teste em Fundamentos da Programação, que eram literalmente 3 perguntas. E uma das perguntas era: descreve o ciclo... como é que era? Como é que era? Era uma porcaria qualquer. Era tipo... interpreta, escreve. Não era este o ciclo, mas pronto. E a pergunta era o que é que ele faz. A resposta era literalmente lê, interpreta, escreve. Era o que este ciclo fazia. Portanto, era muito difícil passar este teste. Diga-se de passagem, este era literalmente o primeiro teste. Portanto, depois daí foi tudo a descer, não é? Eu não pensei que o técnico é assim, porque realmente não é. E então, o resultado foi que eu tive 18 ou 20, já não me lembro. Acho que tive 18 nesse teste. Foi um mini-teste, foi uma coisinha de nada. E comecei a ouvir os meus colegas a comentar o facto que eu só tinha tido aquela nota por causa do meu decote. Portanto, o professor era homem. Portanto, a partir do momento em que eu ouvi isso, eu deixei de usar decotes. Essencialmente, foi um bocado isso que eu acabei por fazer. Porque acharem que eu sou mais ou menos capaz só por causa do meu corpo ou só por causa das escolhas que eu faço a vestir-me, ofende-me mesmo, irrita-me. Eu odeio ter de defender o facto de ser mulher e para dizer que sou capaz ou que consigo fazer alguma coisa em específico. Muitas pessoas surpreenderam-se quando eu disse que ia para a engenharia informática. Muitas pessoas ficaram surpreendidas quando eu entrei. Muitas pessoas de lá ficaram surpreendidas por saber que tinha sido a minha primeira escolha. E quando eu acabei, muita gente ficou surpreendida pelo facto de eu ter tirado a engenharia informática. Muitos professores olhavam-me de lado por não perceber o que é que eu estava ali a fazer. E isto já veio dos tempos da minha mãe também. A minha mãe passou exatamente pelo mesmo. Na minha altura já estava um bocadinho melhor e pelo que me dizem hoje em dia já está bastante melhor. Mas não deixa de ser uma coisa que os homens olham de lado porque é uma indústria maioritariamente masculina e eu não sei o que mais dizer sobre o assunto. É um bocadinho isso. Nós temos de passar por essas coisas, temos de passar pelos assédios, temos de passar pelos professores homens a olhar para nós de uma forma específica. Também passei por isso, obviamente. Por isso é que é toda tapada. Passar pelas mulheres a olharem de lado. Eu cheguei a ver uma miúda e eu admito, eu julguei-a nesse momento porque eu achei, lá está, que ela estava a propagar o estereótipo, que foi vestida para uma discussão de projeto na qual ela tinha de passar para passar à cadeira, e ela foi vestida com uma mini saia e um grande decote, e quando o colega lhe disse: epá, hoje estás a dar tudo, e ela olhou para a roupa
e disse sem vergonha na cara, opá, eu tenho de passar. E eu olhei para ela e eu pensei, pá, passa com a tua cabeça. Não é preciso, tipo, para quê? Percebem? Foi um bocadinho isso. E há mulheres que fazem isso. Eu julguei, eu admito, eu julguei, e ainda julgo, aliás, acho que não são essas as atitudes que nos vão ajudar a avançar enquanto sociedade. Ter mulheres que querem usar o seu corpo para avançar e se sentem ofendidas por isto, sintam-se ofendidas por isto. Eu prefiro avançar com a minha cabeça do que com os meus atributos. Por causa de homens, ou seja, tipo, ter de fazer isso para os homens me passarem, ou me aceitarem, ou o que seja, me contratarem, porque eu prefiro usar a minha cabeça. Aliás, eu conscientemente, quando tinha este tipo de coisas, eu ia toda tapada até ao pescoço. Hoje em dia, se tenho reuniões, eu não vou provocadora, eu não vou nada disso. Porquê? Porque eu quero que eles olhem para mim como uma profissional, só isso. Não quero que olhem para mim como uma mulher, como um objeto sexual, algo que é para admirar e para distrair do objetivo que nós estamos a ter ali. Lá está, eu sinto que me estou a perder completamente o fio à meada. E depois, enquanto youtuber, foi um bocado a nova fase da minha vida, eu muitas vezes sinto que lá está, eu nunca fui de me expor muito fisicamente, principalmente. Não gosto disso. Também não me sinto confortável a fazer isso. Não julgo quem o faça. Acho que, tipo, more power to you, a sério. Acho que o corpo não é uma coisa que nós tínhamos de ter vergonha. Aliás, não era isso que eu queria dizer há bocado. Não é uma coisa que tínhamos de ter vergonha. Mas se serve como arma para distrair os outros daquilo que era suposto nós estarmos a fazer, eu aí não concordo. Se for uma coisa simplesmente para que é o nosso corpo, fazemos dele o que nós quisermos, you go, girl. More power to you. Mas eu realmente aqui no YouTube nunca me quis expor muito porque não me sinto confortável, lá está. Também não me sinto assim tão confortável com o meu corpo como as minhas amigas ou as minhas colegas para estar a expor-me, portanto não faço isso. E mesmo assim consigo receber mensagens absolutamente asquerosas de homens que tinham idade para ser meu pai a dizer o que gostariam de fazer comigo. Isso para mim é só nojento, a sério. Aliás, uma coisa que eu me esqueci de dizer foi: na minha vida, realmente já fui assediada por diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de homens. Mas aqueles que mais me revoltam, porque são aqueles que são os mais usuais fazerem isto, são aqueles que não deveriam fazer. Eu lembro-me que estava na faculdade e o meu pai trabalhava perto da minha faculdade, portanto eu muitas vezes ia para o sítio onde ele trabalha, onde na altura era responsável por muita gente, e eu passava por grupos de homens de fato. Passava por homens feitos com a idade para ser meus pais, de fato. E as coisas que eles diziam, e isto não eram homens das obras, atenção, isto eram homens executivos, de fato, nos seus 40, 50 anos, a dizer a uma miúda de 18 o que é que gostariam de fazer com ela, enquanto ela está a passar. Era nojento e deixava-me mesmo, deixava-me a sentir suja. É um bocado essa sensação que eu tenho quando passo por isso. E a única coisa que me passava pela cabeça era: eu espero que tu trabalhes ali. Eu espero que o meu pai seja o teu chefe. Porque eu quero que tu chegues ao trabalho e olhes para mim e percebas que fizeste porcaria. Eu espero que sim. Eu espero que tu consigas pôr em perspectiva as coisas. Porque é nojento. É só... E muitas vezes como é que eu posso pôr isto em comparação em relação aos homens que o fazem? Que é... Imaginem a vossa irmã ou a vossa prima. Normalmente ou têm uma ou outra. Mais novas. E agora imaginem-na a passar por isso. Imaginem-na a ter um grupo de gajos a comentar o quão boa ela é, ou o quão bom é o rabo dela, ou as mamas, ou o que seja. Imaginem um grupo de homens a comentar isto quando ela passa pelo meio do grupo. E aí talvez consigam pensar duas vezes antes de o fazer, porque também, lá está, não gostavam que isso acontecesse à vossa irmã ou à vossa prima. Imagino eu, pelo menos espero eu, não é?
E pronto, é um bocadinho essa a conclusão que eu cheguei. Agora com 28 anos, como é que eu olho para isto tudo? Eu olho para isto tudo como uma grande aprendizagem. Eu olho para isto tudo a saber o que é que a maioria de vocês, homens que possam estar a ver este vídeo, pensam quando estão a fazer o que estão a fazer. E a maioria de vocês não o faz por mal. Eu sei que não o fazem por mal e o vosso objetivo não é incutir-nos com o medo de Deus. Mas é isso que vocês fazem. Portanto, eu espero que, talvez ao ver este vídeo, vocês consigam pensar 2 vezes antes de comentar a roupa de uma miúda, ou o rabo de uma miúda, ou as mamas de uma miúda. Por mais baixinho que o façam, elas ouvem. Sempre. Eu ouço sempre. Eu não reajo, mas eu consigo ouvir perfeitamente. Vocês não estão assim tão longe de mim. Eu consigo ouvir. Não é difícil. Portanto, é um bocado isso que eu peço, ponham em perspectiva. Mesmo que não consigam ver do nosso lado, ou então que não se queiram esforçar porque está muito trabalho, imaginem que é a vossa irmã ou a vossa prima. Ou a vossa mãe até. Lá está. Podem não ter nem irmã nem prima. Então imaginem a vossa mãe. E se vocês têm. E vejam lá se vos sabe bem pensar numa situação destas. Aliás, eu convido-vos mesmo a perguntar sobre isto às mulheres da vossa vida. Se alguma vez elas se sentiram assediadas. Porque de certeza que elas vão dizer que sim. Eu não conheço nenhum... Aliás, mentira. Conheço 2, mas que são as 2 pessoas mais aloadas que eu conheço nestas situações. E que, por mais que lhes tenha acontecido, que eu tenha certeza absoluta que aconteceu, elas simplesmente não repararam. Portanto, lá está, eu também gostava de ser assim, que é a minha mãe e a minha cunhada, a namorada do meu irmão. Elas dizem-me com um ar muito confuso, mas como assim? Isso nunca me aconteceu. E eu tipo, por amor de Deus, eu sei que aconteceu, vocês é que não repararam, por amor de Deus. Portanto, não há nenhuma mulher que eu conheça, sem ser estas 2, que, pronto, não é? Vivem no seu próprio mundo, a quem isto não tenha acontecido. E a que a reação e a experiência não tenha sido a mesma que a minha. Portanto, digam-me aqui nos comentários se isto já vos aconteceu. Partilhem a vossa história. Porque eu sei que a minha história no geral é bastante soft comparada com aquela que possa ter acontecido a muitas pessoas aí. As minhas passaram por apalpões na rua, apalpões na discoteca, apalpões pelos amigos, coisas que... pessoas que me tocam, pessoas que roçam em mim. Eu na discoteca, por norma, era aquela pessoa que me virava, punha-me na cara dele e praticamente que lhe dava um murro. Portanto, ele percebia imediatamente que não era uma boa ideia fazer aquilo comigo. Porque, lá está, eu não estou a pedir que tu venhas roçar-te a mim sem convite absolutamente nenhum. Não é isso que eu estou ali a fazer. E, obviamente, passei pelas experiências que eu tive no secundário que... É assim, eu vou dizer aqui uma coisa... Ai, desculpem. Eu vou tentar dizer isto sem... Lá está, eu disse que estava um bocadinho mais sensível. Eu vou tentar dizer isto sem... Opa, calma. Olhando para trás, enquanto adolescente, mesmo antes daquelas coisas acontecerem, e enquanto elas estavam a acontecer, e depois de eu sair do secundário e ir para a faculdade, até relativamente muito pouco tempo atrás, o meu pensamento, enquanto mulher, era... Eu tenho a certeza... Epá, não estava à espera que isso me... Tentar dizer isto sem coisa. Então, o meu pensamento, enquanto adolescente e enquanto jovem adulta, era... Eu tinha a certeza absoluta que iria chegar o dia... Eu tinha a certeza absoluta que iria chegar o dia em que eu ia ser violada. Eu tinha esta certeza. E na minha cabeça era... Há de acontecer um dia. Se eu estou só à espera que esse dia chegue. Agora, imaginem. Desculpem. Agora, imaginem passarem cerca de... Quê? 14, 24? Pai, mais de 10 anos. Enquanto uma miúda adolescente e jovem adulta. Com esta certeza na cabeça. Eu imagino que as mulheres que me estejam a ver
podem até certo ponto identificar-se comigo. E lá está, eu lamento imenso que tenham passado por isso também. E a verdade é que eu tive muita sorte e isso não aconteceu. Mas agora, homens, por mais inocente que a vossa intenção seja, ou que nem sequer pensem duas vezes quando estão a dizer este tipo de coisas, este é o efeito que vocês fazem. E eu estou a dizer vocês, de novo, eu não quero generalizar. Eu sei que nem todos os homens são assim. E é verdade, nem todos os homens são assim. Mas há muitos que os são. E ainda estamos numa cultura em que isso é aceitável. Portanto, lá está, por exemplo, por isso é que eu me irritei tanto da outra vez quando eu vi um Smash or Pass aqui no YouTube, porque faz-me recuperar essas sensações todas em que esse tipo de atitudes é aceito, aliás é encorajado e é incentivado para mais pessoas fazerem e mais pessoas tratarem assim as mulheres. Quando vocês fazem essas coisas, vocês põem em nós um peso e uma... Parece que é a nossa responsabilidade de ter de lidar com isso. E nós não temos de lidar com isso. Porque é que nós é que levamos isso em cima? Porque vocês depois não recebem nada. Vocês não ficam com um peso em cima. Vocês não vão para casa a chorar. Vocês não ficam, de repente, tão bem dispostos e depois deixam de o estar. Para vocês é um momento passageiro. Tipo, 5 segundos e pronto. Passam. Continuam com a vossa vida sem pensar duas vezes. Para nós, não. Para nós, não. E acaba por resultar nisto. Em que uma mulher feita de 28 anos ainda me desmancha a chorar quando me lembro da única certeza que eu tinha quando era adolescente. E eu não estou a exagerar, era literalmente isto que eu tinha na cabeça. Eu tinha literalmente na cabeça esta certeza absoluta que eu iria ser violada um dia. E isto era só na minha cabeça. Eu não passei por isso. E eu sei que desse lado há certamente pessoas que estão a ver que passaram por isso. E eu não consigo expressar o quanto eu lamento isso por vocês. Dê-me só um segundo. Desculpem. Olhando para trás ainda bem que eu não me maquilhei. Oh meu Deus, estou vermelha que nem um pimento. Já imaginaram se eu estivesse assim, se estivesse maquilhada? Jesus. Estava eu a dizer... Para quem passou por isto, eu lamento imenso. Não devia ter acontecido e eu realmente sinto-me uma sortuda por não ter passado por isso. Porque eu tenho a perfeita noção que são duas coisas completamente diferentes. Achar que isso pode acontecer e isso na realidade acontecer. E eu não posso falar para vocês porque não tenho o direito. Não tenho o direito de falar para vocês. Mas queria só dizer que eu sei que vocês estão aí e que eu reconheço a vossa coragem e que vocês são umas super mulheres. Ok. Eu acho que está na altura de parar com este vídeo porque eu claramente já não estou com a mentalidade certa para continuar. Mas queria pedir desculpa. Eu sei que isto parece muito feito eu estar a chorar baba e ranho. Mas, como eu disse no início do vídeo, eu estou a passar pela minha bela altura do mês. Portanto, eu estou um bocadinho mais hormonal do que o normal, se bem que eu acho que iria acontecer a mesma coisa se eu não tivesse. Portanto, desculpem, descontrolei. Acontece. Também sou humana. E com este vídeo, o que é que eu espero? Não sei. De novo, não estou a oferecer nenhuma solução, mas eu espero oferecer um pouco de perspectiva para as mulheres e miúdas adolescentes. Espero que vocês vejam que não são as únicas. De todo, não são mesmo as únicas. Nós estamos juntas neste problema e que eu sei o que é que isso é. Também sei o que é assédio em trabalho, em modo de trabalho. Mas no meu caso é um bocadinho diferente porque eu nunca trabalhei por conta de outra e
por isso mesmo nunca estive no ambiente de trabalho. Eu já estive em ambientes de trabalho quando vou a reuniões, a outras empresas, etc., por causa do meu canal ou por causa do meu negócio. E digo-vos que eu já passei por isso também, sentir o assédio do outro lado e sentir-me extremamente desconfortável, porque, lá está, homens na posição de poder sentem que podem fazer estas coisas. E lá está, todo o movimento Me Too é muito à volta disso. Não preciso de entrar por esse lado, porque senão eu acho que não saía daqui. Mas pronto, eu acho que com este vídeo eu queria oferecer perspectiva, queria que as mulheres soubessem que acontece, não devia acontecer, mas acontece, e que todas nós estamos ligadas por isso. Aos homens que o fazem, não façam, porque este é o resultado. E eu tenho a certeza absoluta que a maioria de vocês não tem isto em mente quando o faz. Eu sei perfeitamente disso. Lá está, eu quando passei pelo técnico, tive lá anos e anos, mas a minha passagem no técnico ensinou-me que os homens que o fazem, a maioria, lá está, nem sequer pensam duas vezes, não estão a pensar no que é que podem estar a fazer, porque não percebem que não podem, porque sempre viram a acontecer, sempre viram isto a ser uma cena a ser feita, então simplesmente assumem que, pronto, faz parte. Portanto, eu sei que vocês não fazem por mal, mas agora que sabem, e é assim, vocês não podiam dizer que não sabiam antes, mas agora não dá para negar. Com isto tudo, com tudo o que está a acontecer no mundo, com o Me Too Movement, com o facto de vocês terem ouvido até esta altura, porque lá está, eu estou a falar para quem já ouviu, para quem ficou no vídeo até esta altura, vocês sabem, não há forma de não saber. Portanto, convido-vos a falar com as mulheres da vossa vida para porem um bocadinho em perspectiva, para perceberem o que é que pode ou não acontecer quando vocês oferecem o que vocês estão a pensar em voz alta para uma mulher que não pediu. E quando ouvirem, eu tenho a certeza que vocês vão pensar duas vezes antes de falar. Eu acho que é só isso que eu desejo ver mais no mundo, é as pessoas, nomeadamente os homens, pensarem duas vezes antes de falar, ou antes de olhar, ou antes de comentar, ou antes de apalpar, ou antes de tocar. Não invadam o espaço pessoal das pessoas. E com isto eu quero dizer com toque e com som. Não invadam a minha bolha com as vossas opiniões, porque eu não as pedi, eu não quero, eu não preciso delas. Estou bem, obrigada. Bem, e com isto é isso. Não sei o que mais dizer. Partilhem aqui em baixo as vossas experiências. De novo, vocês sabem que eu gosto destes vídeos para começar uma conversa. Por mais que eu não vá responder a todos os comentários, vou estar a lê-los, a todos mesmo. E uma coisa, leiam os comentários umas das outras e ofereçam o vosso ponto de vista, quem sabe, à outra pessoa. Conversem, a sério. Eu acho que quando isso acontece é das melhores coisas. Faz-me sentir tão bem porque eu sinto que as pessoas acabam por encontrar outra pessoa para além delas que passaram pelo mesmo ou que acham a mesma coisa. Portanto, conversem umas com as outras. Antes de nos irmos embora, claro que não nos podemos esquecer do comentário do dia. Um grande beijinho para ti. E desculpa apareceres neste vídeo, mas olha, é o que há. E obviamente, então, antes de se irem embora, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal aqui em baixo. Deem um like no vídeo se realmente tiverem gostado. Hoje vou-vos pedir para partilhar este vídeo, se acharem que é pertinente. Acho que talvez seja, principalmente para os homens da vossa vida, que vocês achem que precisam de ouvir isto. E sigam-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo.